me estava a preparar a meditação de hoje e eu pensei, mas já falei tantas vezes este tipo de mensagem, será que não poderia ser outra? Mas parece-me que a inclinação vem mesmo para este lado. Eu gostava que nós conhecêssemos o amor de Deus, o amor que excede o entendimento da nossa vida. Parece muito batido, mas é talvez o assunto menos valorizado por nós, porque conhecer o amor de Deus é diferente de desfrutar do amor de Deus. Vocês entendem? Eu desfruto de coisas que não conheço a origem delas. Eu não sei como se faz um carro e eu desfruto de um carro. Aquilo tem tanta coisa, tem ar-condicionado, aquilo tem travões, aquilo tem acelerador, aquilo tem piscas, aquilo tem uns sofás, aquilo tem motor, tem embreagem, tem isto, tem aquilo. Eu só sei que desfruto do carro, mas não conheço o carro. Se ele avariar, fica a pé. Eu sei que desfruto do amor de Deus. O amor de Deus é geral para toda a humanidade. Todos desfrutamos do amor de Deus. Mesmo os que não creem nele, mesmo os que não têm qualquer intenção de se aproximar de Deus, ou procurá-lo, ou descobrir se ele é real ou não, todos desfrutamos do amor de Deus. O amor ou a graça, ele é para todo o mundo. Embora há quem desfrute de uma forma pessoal, especial. Porquê? Porque conhece. Por isso que alguém dizia bem, procurai em conhecer o Senhor, não é? Outros diziam, procurai e vede que o Senhor é bom. Então, nós desfrutamos do que não conhecemos. Eu gosto imenso. Ontem a minha esposa fez um pedido de uma carne que eu, na minha história de vida, não ia dizer que ela escolheria aquele prato, que é costela assada durante 14 horas. Vocês acreditam que a minha mulher escolheu esse prato? Os meus filhos não acreditam. Escolheu e lambeu. Lambeu-se. Eu, olha, até nem estava muito para ali virado. Comi porque eu achei um pedido tão estranho, porque ela pede-me peixinho, havia lá uns carapaus fritos com arroz malandro, arroz de tomate. Mas não, ela quis aquele prato. Eu digo assim, não pode ser. Família, acreditam? Não é normal. Eu acho que a minha mulher está grávida. Eu desfrutei de ele veio o osso para o nosso cão, não é? E ele veio o osso. Ai, não leves o osso. Não, o osso era grande, assim. E aquilo estava mesmo bom. Bom, eu nunca fiz aquilo. Eu desfrutei de uma coisa que eu não sei, não tenho como ter condições de fazer aquela carne, não faço ideia. Sei que é no forno, ou na brasa. Nós desfrutamos muitas coisas, irmãos. Vocês desfrutam hoje de um culto, de uma comunidade que a maioria de vocês não sabe a origem dela. Não sabem o que até aqui se viveu. Vocês entendem? Nós somos causa de ter talvez quase tudo o que temos. Quase tudo o que temos, nós só conseguimos dizer, custou-me os olhos da cara. Comprei porque foi caro, mas tive que trabalhar muito. Mas muitas vezes não sabemos avaliar a essência do que temos, do que possuímos. Talvez muitos de nós na Europa, nos países mais desenvolvidos, onde se vive bem, não damos valor a essa beleza. De viver em paz, de não ter medo de sair à rua, de não sentir o perigo da guerra, o perigo de ser assaltado. Talvez a maioria de nós não dá valor a essas coisas. O valor de ter água para tomar banho. É ou não é? Quantos de nós não valoriza isso? No Brasil também penso que há bastante água, na maioria das cidades, dos estados, porque eles dizem que tomam 4, 5 banhos por dia. Há países onde não se toma um banho por mês. Chafurda, salpica-se na água, porque não há água potável. Não há água para tomar banho. Não damos valor ao valor das coisas que temos. Vocês entendem? E conhecer o amor de Deus, que excede todo o nosso entendimento, é algo que nós precisamos de valorizar e até lutar para compreender. Eu vou aceitar Jesus porque sim. Não, você vai aceitar Jesus porque Ele te amou. Porque Ele deu a vida por ti.
porque Ele fez uma obra incrível pela tua vida, porque Ele comprou para ti um programa de vida eterno. Ele não te deu um carro que se estraga, Ele não te deu um relógio que vai para o lixo, Ele está-te a dar algo que dura para a vida eterna. É por isso que nós queremos seguir Jesus. Não estamos seguindo um mito, uma fábula, algo estranho. Não, estamos seguindo algo que tem história. A vida de Jesus tem história. A história fala dele. A história foi marcada por ele. Vocês entendem o que eu estou a falar? Porque às vezes nós não damos valor ao bem que temos, ao amor que nos ama. Amém? Em Efésios 3,19 declara algo sobre isto. Efésios 3,19. Todos os irmãos encontraram? Também quero abrir. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Vamos brincar um bocadinho com este texto. O texto fala que precisamos de conhecer o amor de Cristo, que excede a nossa capacidade intelectual de compreender. Nós não conseguimos compreender de forma normal este amor. Mas é necessário, diz o texto, de conhecer o amor de Cristo, este amor que excede a nossa capacidade intelectual de entender. Para quê? Para que possamos viver cheios, para que possamos desfrutar da plenitude que há em Deus. Eu, para poder desfrutar da plenitude de Deus, para eu poder viver um cristianismo que talvez nós gostamos tanto de pregar e gostamos tanto de fazer publicidade, um cristianismo de milagres, um cristianismo de ver coisas grandes, um cristianismo de ver Deus agir na nossa vida e através de nós, para podermos desfrutar de um cristianismo que passa do normal, porque normal é o que a maioria dos cristãos vive. Vivem em obediência, vivem numa atitude certa de vida, com os padrões de Deus, com aquilo que Deus nos deu como princípios, mas acabam por não desfrutar de algo mais. Porque Deus não quer só te dar benefícios para uma vida saudável. Deus quer ter intimidade, comunhão. Deus quer te mostrar coisas grandes que nunca viste. Deus quer te levar a um nível mais alto. Pastor Yang da Coreia, como é que ele se chamava? Paul Yang-cho, ele dizia levar-nos à quarta dimensão, àquela dimensão espiritual em que o sobrenatural começa a ser o nosso dia-a-dia, a linguagem cristã. E nós muitas vezes achamos, irmãos, que desfrutar, eu fui salvo, Jesus curou as minhas enfermidades, e depois passamos uma vida inteira sem continuar a buscar mais e mais Deus. Sabe que muitas vezes nós somos curados muita gente é curada por Jesus, é liberta por Jesus e não conhece perfeitamente o amor de Jesus. Porque isso é importante. O reconhecer e confessar o meu Senhor como Senhor e Salvador é essencial para a minha vida. Mas eu conhecer de uma forma extraordinária o amor dele, veja o que é que Deus diz. Porque Deus amou de tal... Diga comigo, de tal maneira que ofereceu o seu Filho. Este amor que excede toda a nossa capacidade. Note, Deus criou o homem e morreu pelo homem. Deus criou a criatura e fez com que a criatura fosse salva através dele. No tempo em que vivemos, num tempo em que o amor foi banalizado, esvaziado de significado, confundido com emoções passageiras, mas a Bíblia apresenta um amor eterno, imutável e ativo. O amor de Deus, esse amor se manifesta em Cristo, é revelado pelo Espírito Santo e nos chama a uma resposta bem consciente. Nesta mensagem de hoje, precisamos de refletir sobre 3 pilares importantes da nossa vida. O amor de Deus revelado a nós, a nossa capacidade de entender esse amor e a nossa decisão de seguir o verdadeiro Evangelho por causa do amor. Porque o Evangelho é amor.
Amados, ouça com atenção. O amor de Deus é revelado a nós, mostrando que não amou de palavra. Você compreende o que eu estou a falar? Jesus não nos amou de palavra. Deus não nos amou de palavra. A Trindade não nos amou de conversa. Porque palavra é o que nós mais ouvimos na nossa vida. Eu te amo. Eu estou tão fartinho que me digam que eu te amo que até apetece-me dizer, não digam. Sabe porquê? Porque o mesmo que me diz que me ama, a seguir vira-me as costas. O mesmo que diz que me ama, a seguir manda-me pastar. O mesmo que me diz que me ama, trai-me. Você entende o que estou a falar? O mesmo é como os casais hoje. Eu amo-te para a vida inteira. Eu não te largo mais. Tu és a minha vida. E passado poucos anos, cada um vai para o seu lado. Onde é que está esse amor? O amor de Deus não passa por isto. Note, o amor de Deus não tem nada a ver com amar de palavra. Deus nos ama e nos manda amar de verdade uns aos outros. Porque Ele quer que o seu amor se reflita em nós e através de nós para os outros. Porque quando Ele nos manda amar o próximo como amamos a nós próprios, esse só é possível, esse facto, se eu verdadeiramente tiver o amor de Deus derramado em meu coração. Senão eu não consigo amar. Há pouco tempo alguém me dizia sobre uma área bem triste que alguém fez e é quase impossível amar. Irmãos, eu não sei quantos de nós, isto não tem nada a ver, mas vou dizer, o Walking Dead. Alguém viu o Walking Dead? Quem viu? Ajudem-me os nomes que eu sou péssimo. Aquela que o maluco, como é que se chamava, matou o marido à frente dela, que agora chegou ao fim e quase eram amigos. O mauzão que tinha, como é que se chama? O Negan. Alguém se lembra do Negan? Que ninguém viu o Walking Dead. Opa, eu sou o maior pecador. Eu vi aquilo tudo. Eu sou o maior pecador. O Negan era um homem muito mau. Muito mau. Mas põe a mão naquilo. Matou a esposa do rapaz, da moça. Da Megan, exatamente. É que eu sou péssimo para nomes. A Megan. E passou-se talvez muitos anos em que depois disso, e o Negan e a Megan estavam juntos lá nas suas labutas a salvar a vida, a proteger-se, não juntos sexualmente, não é isso? Eram prontos, partilhavam algumas coisas juntos. E ela teve uma conversa no último episódio com ele, de que não conseguia perdoá-lo. Que ainda estava a ver ele com a, como é que chamava? Com o taco, a Lucila, a matar, esfazer a cabeça do marido e a rir-se, a gozar, e ela a ver ao lado. E ela dizia, eu não te consigo perdoar. Eu sei que és um novo homem. Eu sei que já não és o mesmo Negan daquele tempo, mas eu não consigo perdoar-te. Porque eu olho para ti e vejo a cena, e ela explica. Eu estava a ver aquilo e estava a sentir, talvez inspirou-me um bocado. Ontem lembrei-me de ver aquele bocadinho do último episódio. Como é que nós conseguimos perdoar alguém que nos faz muito mal? Não é possível se não houver Deus em nosso coração. Não há como perdoar um violador. Não há como perdoar alguém que matou a nossa esposa ou o nosso filho. Não há como ter coração de perdoar alguém que nos fez tanto dano. Vocês entendem o que eu estou a falar? E ali estava o reflexo de um homem mau, ponha mau. Aquilo era do pior que podia haver. Aquele homem tem uma transformação de vida. Não por causa de Deus, mas pela vida, por aquilo que ele viu que fez de errado. Mas por fim, ele queria o perdão dela. O desejo maior da vida dele era o perdão dela. Não era por nenhuma razão a não ser sentir-se perdoado. E ela não conseguiu perdoar. E explicou. Todos nós, sem Deus, diríamos aquilo. Eu não te consigo perdoar. Tolero-te. Aceito que tu continues a tua vida. Mas eu não posso estar perto de ti. Não posso estar perto de ti. Porque sempre que olho para ti, eu vejo aquela cena. E o mundo está assim. Como é que nós, numa sociedade atual, vamos conseguir ter um coração de amor e de perdão para quem nos faz mal? Como é que a Rússia, a Ucrânia, como é que aqueles países
da faixa de Gaza, os palestinos vão amar judeus e judeus vão amar palestinos. Como é que se vai conseguir amar os russos, amar os ucranianos e por aí fora, enquanto não houver no coração deles o verdadeiro amor de Deus? Não há como. Porque Deus nos amou, Deus nos perdoou, Deus deu a vida por nós, Deus tornou a nossa vida liberta, como que se nunca tivéssemos errado. Por isso que Ele perdoou aquele bandido na cruz. Jesus olha para a cruz, olha para aquele homem e Ele não ama de palavra. Ele salva aquela vida. Em Romanos, no capítulo 12, e nós, igreja, temos que amar porque a opção é Deus nos manda amar uns aos outros com um amor verdadeiro e não só de palavra. O amor seja não fingido, diz Romanos 12, 9. Aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Deus não manda amar só, Deus manda honrar. Alguém me está a ouvir? Deus manda honrar. Quando, em determinado momento da minha carreira espiritual, eu entendi que nós precisamos de gerar graça para os outros. Nós devemos amar com amor. E a palavra graça para nós parece mais forte que a palavra amor. Vocês entendem? Porque graça é favor. É eu receber algo que não sou digno. E amar parece mais simples, mas não é. A palavra amor é a palavra mais completa. Porque quando se ama, diz que 1 Coríntios 13, quando se ama, sofre-se. Quando se ama, perdoa-se. Quando se ama, faz tudo o que é de melhor para a pessoa que nos rodeia. Deus amou de verdade. Meus filhinhos, diz o texto, 1 João 3,18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Eu quero te dizer, Deus não amou nem de língua, mas de verdade. E por isso que o amor dele precisa estar derramado em nós. Mas eu preciso de entender o amor de Deus para comigo. Se eu entender o seu amor, se calhar pune-me menos. Você entende o que eu quero dizer? Se eu entender o verdadeiro amor de Deus, talvez eu consiga compreender melhor o que Ele faz por mim, também faz pelos outros. Eu talvez consiga melhor compreender os outros, melhor ajudar os outros, melhor perdoar os outros. Vocês entendem? E nós precisamos, como igreja, entender isto. Está escrito em Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não nos amou por eu ter feito um feito bom. Para pensar. Jesus não te amou porque tu eras boa pessoa. Jesus não te ama porque tu fizeste algo de bom para com ela, para com ele. Jesus não te ama porque tu serves na ICIR. Jesus te amou quando tu não eras a pessoa que amava Deus. Quando tu não tinhas qualquer afinidade por Ele. Quando tu não tinhas qualquer interesse em Deus. Às vezes muitos há que vivem caminhando nas igrejas sem compreender que Deus é um Deus de amor estendido, aberto, pronto para acolher todos. Talvez eu ainda não atingi bem o amor dele, e não atingi, como é óbvio. É difícil compreender, porque o amor dele, como diz a Bíblia, excede, diga comigo, excede todo o entendimento. E eu queria, meus irmãos, que nós compreendêssemos. Sabe que há um pecado na Bíblia que nos condena para a vida eterna. Há uma área de... Se aquele filme fosse verdade, ela perderia a salvação por não perdoar o Negan. Entende? Porque a Bíblia diz que quem não perdoa não será perdoado. Amém? Então, há 2 ou 3 áreas na Bíblia que mostram que há caminhos que nós não podemos ser salvos se não vencermos essa batalha. Uma delas é perdoar quem nos ofende. Perdoar quem nos faz mal. Perdoar quem fez tanta coisa contra nós. O Deus Criador se fez homem. João 14 declara do amor de Deus
e diz, eu vou ler a tradução Nova Linguagem de hoje e depois vou ler a tradução João Ferreira de Almeida normal, a que eu uso, que diz, mas vou ler as duas para você perceber. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Em João 1,14. Depois em João, vamos abrir aqui, João 1,14, deixa-me lá abrir a minha Bíblia. Amém. Estamos cá? Em João 14 diz assim, e o verbo, que é a palavra, aqui diz a palavra, o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, mas a tradução da nova tradução de linguagem de hoje, ela desmiuça, ela abre mais, amplia a nossa visão. A palavra se tornou um ser humano. Jesus se tornou homem. Para quê? E habitou entre nós. Para quê? Para nós podermos olhar para ele e ver o seu amor, a sua glória, a sua bondade. Quando nós olhamos para a cruz, nós olhamos a alguém que levou sobre ele todo o nosso pecado. O inocente morreu como culpado. O Eterno se entregou para nos dar vida. Esse amor é incondicional, não depende de méritos, sacrificial, custou o sangue de Cristo. É incomparável. Ninguém nos amou assim. Pode dizer amém? Ninguém te amou como Ele te ama. Alguém disse, o Agostinho de Hipona disse, Deus nos amou antes de sermos amáveis. Porque agora já somos amáveis. Ele acha que a nossa transformação de vida leva-nos a tornar-nos mais amáveis. Eu sou melhor por causa de Deus, não tenha dúvida. Alguém aqui melhorou a sua bondade porque tem Jesus? Todos nós, irmãos, se não é porque não aconteceu nada ainda. Deus nos amou e nos tornou pessoas melhores. Por causa disso que nos tornamos luz, por causa disso que nos tornamos sal, por causa disso que nos tornamos pessoas diferentes, por causa disso que o patrão olha para nós e vê em nós uma pessoa melhor que os outros. Não porque sejamos de uma elite especial, mas porque aceitamos o seu amor. Compreendemos melhor o amor de Deus. E o amor de Deus, ele é grande, é maravilhoso e é para ser refletido através de nós. Amém? A nossa capacidade de entender o seu amor, que é o segundo aspecto, é essencial para podermos desfrutar dele. Porque os seus pensamentos, dizia o Senhor em Isaías 55:8, os seus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Quando eu começo a compreender, eu começo a entender que da parte de Deus, a maneira dele ver é diferente da minha. A maneira de eu caminhar esta vida com Deus é diferente de eu caminhar sem Deus. E Deus tem um projeto para cada um de nós, irmãos. Note que a igreja precisa de entender isto. Nós não fomos chamados para encher cadeiras, irmãos. Eu não fui chamado para pregar uma mensagem e receber um ordenado ao fim do mês. Eu fui chamado para muito mais do que pregador. Eu fui chamado para amar. Porque eu fui chamado para cuidar. E tu és um reflexo do mesmo. Uns com posições diferentes, uns com trabalho diferente, mas o mundo tem que olhar para ti como alguém muito especial. Alguém diferente. Não vai olhar para ti e ver-te perfeito, porque infelizmente falhamos. Mas vai olhar para ti como alguém que tem uma índrome. Há dias eu estava a fechar um negócio e a pessoa conheceu-me muito bem e disse, confiar neste senhor, entregue-lhe a chave, não tenha medo. Isto é gente séria, gente boa. Porque a história vai dizendo alguma coisa de nós mesmos. Haverá sempre quem diga mal. Jesus também foi acusado de coisas erradas que não as fez. E nós corremos esse risco igual. Mas, irmãos, que as pessoas olhem para nós e vejam o amor de Deus derramado em nós. Mas eu preciso entender o amor de Deus. Se eu entendesse o amor de Deus, eu tolerava mais o erro dos outros. Ouça com atenção. A igreja aprendeu um caminho errado há uns anos atrás. O século XX
trouxe à igreja um caminho muito ditatorial, ditador. Parecia que a igreja era um lugar de ditadura cristã. Mas não é. A igreja é um lugar de amor, de perdão. A igreja a Bíblia mostra mais intolerância para a liderança do que para o resto. Os líderes a quem Deus chama hipócritas, aos fariseus, chama hipócritas aos fariseus, não ao povo. O povo Jesus chamava ovelhas sem pastor. O povo Jesus chamava que viviam perdidas, sem rumo. E a Bíblia diz que quando não há ensino, quando não há instrução, o povo perece. Deus é muito mais agressivo na sua Bíblia, na palavra, no contexto bíblico, melhor explicado, para os líderes. Por isso que a Bíblia diz maior rigor há para os que têm conhecimento do que para os que não têm conhecimento. Na medida em que sabemos, seremos julgados. É ou não é? Por isso, irmãos, se tu és um sábio na palavra, se tu és alguém conhecedor de Deus, tu tens maior... Deus exige mais de nós, de mim, pastor. Mas exige mais de mim não para intolerar os outros. É mais de mim para tolerar mesmo os outros. Para amá-los, para cuidar deles, para protegê-los, para lhes ensinar o amor e para perdoar 70 vezes 7. Ou não? Ninguém me dá amém, ninguém gosta... Oh, Daniel, só tu me podias consolar. Amar, cuidar, proteger, ajudar os nossos amigos, levar uma mensagem de amor. Não estamos a dizer que vale pecar. Não estamos a dizer que a vida de cristão é viver sem regras nem princípios. Porque sem a santificação, diz esta palavra, ninguém verá o Senhor. Mas uma coisa é o que tu fazes, outra coisa é o que eu vou dizer de ti. Eu não tenho que te exigir nada. Tu fazes se quiseres, tu vives se quiseres. Eu só tenho que te ensinar o caminho. A minha obrigação e a tua é ensinar o caminho. Por isso a Bíblia diz, ensina ao menino o caminho em que deve andar. Quando ele chegar a velho, não se vai esquecer dele. Mas não o podes oprimir. Obrigar, claro, está na tua casa, tem que vir à igreja porque tu vens. É óbvio, ele deve-te obediência e respeito. Quando ele casar, quando ele sair de casa, é um problema dele. Faça o que ele quiser, já não podes fazer nada. Mas continuas a amá-lo, continuas a ensiná-lo, continuas a dar princípios. O amor de Deus é tão grande que escapa à razão humana, mas pela ação do Espírito Santo nos é revelado e podemos começar a compreendê-lo. Pela fé entendemos que Ele nos ama, apesar dos nossos erros. Pela palavra conhecemos sua justiça, misericórdia e verdade. A razão pode nos levar até à porta da fé, mas só o amor de Deus pode nos fazer entrar nessa porta. Amém? A nossa decisão, para terminarmos, é de seguir a verdade do Evangelho. O Senhor Jesus disse algo que é: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se eu não quero a verdade, eu não vou segui-la. Mas se eu quero a verdade, ela vai me libertar. A verdade que liberta também condena. A liberdade que liberta, que traz cura, pode não fazer nada se eu não aceito. Se alguém quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, se eu, ao conhecer o amor de Deus, que morreu na cruz por mim, que nos amou, veja o que é que Jesus diz sobre aquele jovem que era o jovem de qualidades. Eu e a Corine fizemos um trabalho, mas nunca se desenvolveu o filme, não é? Mas a curta-metragem, temos uma curta-metragem para fazer. E o Senhor Jesus diz, quando o viu tão acertadinho, tão orientado, tão obediente aos princípios, ele estava tão obediente. Mas quando Jesus percebeu o problema que ele tinha, que ele não amava Deus acima de todas as coisas, ele amava o dinheiro acima de todas as coisas. A estabilidade financeira, ele amava a segurança financeira. E Jesus lhe disse, falta-te uma coisa para poderes participar no reino de Deus, para poderes entrar na eternidade com o Jesus. Falta-te uma.
Será que nos falta a nós só uma coisa? Porque ele era obediente, ele era fiel, ele devia cantar no coro, chegava a horas para vir à reunião às 9h20. Ele chegaria, se fosse nos nossos dias, ele daria o dízimo de tudo o que ganhava. Ele, se fosse nos nossos dias, seria aquele rapaz que o Rodolfo não consegue dizer: epá, falhaste aqui, porque ele era irrepreensível. Ele era a pessoa que os idosos todos gostavam dele, porque ele honrava os idosos, honrava as pessoas, honrava pai e mãe. Vocês estão a ouvir? Ele era um exemplo que se calhar não temos nenhum jovem aqui que é. Mas faltava-lhe. Este amor de Deus incondicional, amor que não conseguimos entender 100%, ele é um amor que também gera justiça. E esse amor dele depende da nossa decisão. Sou eu que decido se quero ou não quero seguir Jesus. Há quem diga que não. Há quem diga que tudo foi decidido por Deus. Eu não concordo com isso, porque senão a palavra de Deus deixa fazer sentido. A Deus até é tão claro que diz: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os dias da tua vida. É ou não é? Significa que se eu honrar vou viver mais anos. Se eu não honrar, vivo menos anos. Então o dia da minha morte não está totalmente marcado. Está dependendo das minhas ações. Porque senão há uma incongruência bíblica. Há ou não há? Nós temos que compreender, para quem é predestinista, acredita que já está decidido quem é salvo e quem é condenado, permita-me dizer-lhe, isso não faz o menor sentido. Porque senão a Bíblia deixa de fazer sentido, em alguns lados. Está aqui, acabei de ler. Se alguém quiser vir, está a pôr a nossa vontade, ou não é? Se alguém quiser vir após mim, tem que tomar a decisão de se negar. Não é o Espírito Santo que me obriga a negar-me. O Espírito Santo contende comigo para eu me negar. O Espírito Santo contende comigo para eu tomar decisões certas. Tal como eu creio que amanhã o Rodolfo vai dizer à sua Maria: não faças isso. E ela vai fazer. A não ser que seja perfeitinha, que nasceu perfeitinha, e que o Senhor Espírito Santo vai obrigá-la a obedecer a tudo o que o Pai diz, porque deve ser difícil. Não é? Mas a nossa vontade, ela está presente. No entanto, o Espírito Santo contente connosco. Tal como tu contentes com os teus filhos para fazerem o que é certo. Mas cabe a ele decidir, e cabe a mim decidir se aceito ou não o que o Espírito Santo contente comigo. Se alguém quer seguir-me, negue-se a si mesmo. O terceiro aspecto da nossa meditação é compreender que eu preciso decidir seguir o amor de Deus, recebê-lo, desfrutar dele, porque eu já desfruto muito do seu amor, mesmo não crendo nele. Por isso que a Bíblia diz que o sol e a chuva é para bons e maus, a graça de Deus também é para todos, mas a graça especial de Deus é para quem o recebe como Senhor e Salvador. Eu quero viver debaixo da graça especial. Eu quero desfrutar do amor especial, da intimidade com Ele, da comunhão com Ele. E isso fará de mim uma nova pessoa. Então, o que é que nós queremos fazer? O amor de Deus exige uma resposta. Ele nos chama a segui-lo, a viver pela verdade, a abandonar as mentiras do mundo do pecado. A verdade do Evangelho liberta. O caminho do Evangelho transforma. Diga comigo amém. A decisão de seguir Jesus muda tudo. Mas eu tenho que tomar a decisão. E eu gostava muito que todos nós decidíssemos por viver e desfrutar deste amor. Alguém disse: a verdade é dura como diamante e suave como a flor do campo. Só o amor pode nos fazer escolhê-la. É o amor que me faz. Irmãos, ouça com muita atenção. É o amor que move. Se houvesse um niquinho de amor no coração dos homens que estão em guerra uns contra os outros, se houvesse um bocadinho de compreensão de como são maléficos contra as pessoas, como destroem vidas, como matam crianças, como matam inocentes, se houvesse amor... O amor porque repara, o amor de Deus leva-nos a respeitar, por exemplo, você amou e tal, agora tem que dar ao pobre. Não, não é isso. O pobre que ama respeita a propriedade do que tem. Ou não? Porque Deus manda respeitar o que é de cada um. O amor leva-nos a um respeito mútuo.
Não tenha dúvida que o mundo podia viver sem fome. O mundo podia viver bem, todo mundo podia estar bem. Uns são funcionários, outros são patrões, uns isto, outros aquilo, mas todos podíamos ser felizes se este amor de Deus tivesse derramado em nosso coração. Só que nem todos querem. Mas cabe a ti querer, cabe a ti seguir e cabe a ti não cobrar nada a ninguém. Jesus também não cobra de nós. O meu pecado, os meus erros, as minhas falhas, Ele olha para elas, Ele não gosta de ver eu a falhar. Mas Ele está sempre à espera que eu peça perdão. Ele está sempre à espera que eu volte para Ele. Ou não? Então há que nós percebermos, irmãos, o que é que nós queremos da nossa vida. Queres desfrutar desse amor sem fazer parte dele? Ou queres desfrutar do amor de Jesus fazendo parte dele? Sendo não só um possuidor de amor, como um dador de amor. Nesta época que se dá sangue, que se dá vida, que se é voluntário para fazer isto ou aquilo, precisamos dar o amor de Deus a quem nos rodeia. E como é que tu podes dar esse amor? Falando a verdade. A verdade, como eu disse há pouco, que liberta. A verdade que transforma. E como disse este alemão mártir do tempo do nazismo, a verdade é dura como diamante e suave como a flor do campo. Só o amor pode nos fazer escolhê-la. Este homem, ele sofreu a dor do que é ser martirizado por amar Jesus e por segui-lo. Deus nos ama. Esse amor é profundo, é eterno, é transformador. Podemos compreendê-lo não plenamente, mas o suficiente para sermos salvos, curados e transformados. Agora, diante desse amor, somos chamados a responder. O Evangelho é um convite, mas também é um desafio. Negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a verdade de Deus é um desafio. Talvez tu estejas e digas, eu já aceitei Jesus. Nós vamos fazer o culto de batismos no primeiro sábado de setembro e até possas dizer, pastor, eu quero ser batizado. Eu quero publicamente também dizer que eu quero seguir Jesus. Mas eu quero te convidar para muito mais do que isso, para uma vida de intimidade com Ele. Uma vida de comunhão com Jesus. Uma vida em que recebes o amor para também partilhar esse amor. Amém?